Amém no chat. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o slide? Estão conseguindo ver, gente? Para mim não está aparecendo, não. Não? Peraí, então. Vou compartilhar de novo. Porque não estava aberto, eu tinha aberto o slide errado. Deixa eu colocar aqui de novo. Compartilhar. Agora foi. Ah, então tá. Obrigado, Anderson. Então, gente, boa noite. A nossa aula hoje é sobre o Manual de Boas Práticas. Então, o que eu vou passar aqui para vocês são os itens, né, que nós temos que descrever nesse documento. Então, o nutricionista ele pode prestar serviços, né, de consultoria, e esse manual de boas práticas, construção de ficha técnica, tudo isso você pode cobrar por fora, tá? Rotulagem nutricional, né? Você pode realizar esses serviços aí enquanto nutricionista. E esse serviço ele não é muito barato, porque na verdade o manual de boas práticas ele é exclusivo do estabelecimento. Então, para o profissional elaborar um manual de boas práticas do estabelecimento, né, ele vai precisar ir até o local, ver toda a realidade do local, os processos, como é feito, porque tem que adequar, né, a realidade daquele estabelecimento, tá? Então é isso que nós vamos ver. Então, esse manual de boas práticas é um documento onde estão descritas as atividades e procedimentos que as empresas que produzem, manipulam, transportam, armazenam e ou comercializam alimentos adotam, né, para garantir a seus consumidores que os alimentos produzidos tenham segurança e qualidade sanitária e também para atender à legislação federal em vigor, tá? Então é um manual que ele é pedido, né, um documento que ele é pedido aí nas visitas de fiscalização. Tá? Então, se o estabelecimento, né, o restaurante, a padaria, a lanchonete, a churrascaria, tem um manual de boas práticas, vai estar, né, cumprindo, com a legislação. E aí, quais seriam as recomendações para a elaboração e implementação, né, implantação das boas práticas? Antes, né, da gente realizar, elaborar esse documento,
os funcionários também, né, precisam conhecer as boas práticas. Então, é bom, né, que a gente, quando elabore o documento, quando o documento, esteja no local, né, ali à disposição dos funcionários para consulta, mas é importante que a gente também faça treinamentos, né, a respeito das boas práticas e por que é necessário. Então é claro que para o profissional elaborar esse documento, ele precisa conhecer, né, as boas práticas segundo a legislação, né, o que que é necessário, quais seriam essas boas práticas. E aí também precisamos obter informações sobre a legislação sanitária, tá? Aí na Anvisa ou então nas visas estaduais e municipais. Por quê? Porque às vezes o município que o restaurante, o estabelecimento ali de alimentos, ele está localizado, além da legislação, né, federal, pode ser que exista alguma norma da vigilância sanitária daquele local ali. E aí você também deve, respeitar isso e incluir no manual. Nós precisamos, né, para elaborar esse documento, realizar um diagnóstico da adequação do estabelecimento, tá? Então, você vai primeiro visitar, fazer um diagnóstico, né, de tudo que deve ser feito para a gente conseguir ali, uma melhor condição sanitária da produção, do alimento. Então, se você chega no estabelecimento, a parede do restaurante está toda mofada, está toda descascando, você vai ter que, né, ser bastante sincero, falar para o proprietário: "Olha, isso aqui não tem uma medida que contenha essa situação aqui, então necessita de um reparo, né, uma obra", tá, gente. Então tem coisas que a gente consegue adequar, né, então às vezes não tem, entradas e saídas suficiente. E a gente sabe que o lixo ele não pode cruzar ali a área de preparação do alimento no momento que o alimento está sendo preparado. E aí é mais fácil de resolver coisas assim, né, de rotina. Então, de você criar normas. Então, o lixo só vai ser recolhido antes, né, antes de iniciar a produção e no final da produção. Tá, então isso seria uma adequação, né, que você estaria realizando. Porém, né, se é uma situação de, eh, de instalação física mesmo inadequada, aí não tem jeito, né. A pessoa vai precisar ali fazer uma obra, tá, então, mas isso é raro de acontecer, né, geralmente quem vai te chamar para fazer um manual de boas práticas, ele está preocupado, né, com o seu estabelecimento, ele quer oferecer um serviço melhor, então mas, né, isso pode também, raramente, mas pode acontecer. Nós devemos elaborar e desenvolver um plano de ação para solucionar as não conformidades detectadas. Tá, então se você lá tá observando que os funcionários, eles no no decorrer da produção, né, não tem saído o suficiente, eles passam com o lixo na cozinha, você vai justamente propor essa, outra solução para não haver aquele fluxo ali, né, cruzado. Então, promover a capacitação dos responsáveis pela atividade de manipulação de alimentos, então, isso é necessário, né. Supervisionar e capacitar periodicamente todos os funcionários do estabelecimento, né. Então, se você não é nutri daquele local, você pode prestar um serviço de consultoria e que não inclui, né, só a elaboração do manual de boas práticas, mas em treinamento da equipe,
né, você pode agregar outras, né, visitas uma vez por semana, visitas de inspeção para ver se está tudo bem, de supervisão daquela produção. Então vai depender muito, né, também aí da necessidade do local e da sua disponibilidade, né, de ofertar, né, de oferecer esses serviços. Então, esse manual, ele é uma reprodução fiel da realidade da empresa. Então, se vocês jogarem aí no Google, Manual de Boas Práticas, vocês vão achar vários, né, vários exemplos. Só que, né, cada um tem uma realidade. Então, por isso que o estabelecimento ele não pode copiar. Ah, eu vou botar o meu nome lá, o nome da minha empresa, porque não vai ser um manual de boas práticas, né? Até quando a fiscalização for olhar o seu manual, vai falar: "Ué, mas isso aqui não é o seu manual, não é o manual do seu estabelecimento. Isso aqui é uma cópia, né, da internet". Então, por isso, gente, é necessário que seja feito, né, por um profissional. eh, o engenheiro de alimentos, ele também pode elaborar um manual de boas práticas, não só, nós, né, nutricionista. Mas é claro que, né, a gente que entende do alimento, a área técnica, né, claro que feito, né, por nós, eu acho que fica um serviço, né, principalmente, se for em one, né, se for, né, chão de fábrica, eh eu acho que aí vale os 2 profissionais, né, e até, de repente, o engenheiro ele tem uma noção melhor, desses dos processos de chão de fábrica. Mas, em relação à cozinha, nós, né, somos os profissionais aí, restaurantes, estabelecimentos, de alimentação com esse fim, nós somos os profissionais mais ideais para a confecção desse manual. Mas às vezes, né, falta profissionais que queiram trabalhar no controle de qualidade, que queiram trabalhar nessa área de consultoria. E às vezes, não necessariamente, né, como nós vimos, o estabelecimento ele precisa ter um nutricionista responsável técnico, né, o responsável técnico, para ele ser responsável técnico, pode ser o dono do estabelecimento que tenha lá passado por aquele curso de capacitação em boas práticas, em doenças transmitidas por alimentos, em higiene, aí ele pode assumir, né, a responsabilidade técnica. Agora, caso você seja um nutricionista, se você chegou numa unidade e não tem um manual de boas práticas, aí você já sabe que você vai precisar fazer esse documento, tá? Porque aí se te contratou, né, isso né, enquanto RT ali, você precisa, né, providenciar isso, esse documento. Então ele vai descrever a rotina de trabalho, aí tem que anexar toda a documentação comprobatória. Os POPs, né, então devem estar descritos também os POPs adotados. E aí, os POPs, eles ficam, né, no estabelecimento visível, né, afixado nas paredes, próximos aos equipamentos, mas também ficam aqui, tá? Então, no final, ou no meio, ou como um anexo, a gente deve colocar esses POPs. Devemos colocar as planilhas de controle, né, as planilhas de registro. A gente falou dessas planilhas ontem, né, na aula de UAN. O checklist, né, se a unidade tem uma lista de verificação de adequação, né, isso seria um checklist que o funcionário, né, passa ali e vê se está adequado ou não, tá? E outra coisa, esse manual deve ser atualizado sempre que a empresa realizar alterações em sua estrutura física. Então, fez uma obra, né? Porque aí vai modificar tudo, né? Então, de repente, uma área que não tinha foi construída, e aí você tem que novamente reescrever, né? Não precisa fazer todo o manual, né? Você vai atualizar.
Ah, essa parte era feita assim, aí, agora você vai fazer dessa forma, né, então aí você tem que descrever isso. E sua apresentação será obrigatória para o licenciamento sanitário anual, né, dos estabelecimentos. Então até para a questão, né, de alvará, você, né, precisa ter, esse tipo de documento. E aí, né, como é que a gente faz? Como é que a gente escreve? A gente pode escrever isso em capítulos, você pode escrever em números, isso aí é com você, desde que você relate ali como que são feitos os processos, no estabelecimento e obedecendo sempre à legislação. Então, a gente descreve de maneira objetiva e clara para que serve o manual e em quais áreas, funções, setores do estabelecimento ele vai ser aplicável. E aí, indicar os documentos que vão ser de referência, né, ao manual, tá? Então, eh é como se você estivesse escrevendo um trabalho, então tem que ter lá as referências, né. As leis, quais foram essas leis, as portarias, as normas técnicas. Se você utilizou um manual como base, utilizei o manual da Secretaria de Educação do município, de São Paulo, do estado de São Paulo, você pode colocar, né, que você se baseou também naquele manual, né, para ter uma ideia, mas lembrando, né, que as leis aqui, né, a RDC 216, a 275, são leis, né, fundamentais aqui que você deve, né, conforme legislação que você deve colocar. E citar definições que sejam necessárias para o entendimento do manual. Ou seja, porque o funcionário, o manipulador de alimentos, ele vai ler o manual. Então, sempre quando ele tiver dúvida de alguma coisa, ele pode simplesmente não perguntar, né, e conferir ali no manual. Então, gente, é importante se tiver termos mais técnicos, que a gente faça um glossário, né, falando o que que é, o que que são aqueles termos, ou então coloca entre parênteses, né, higiene ambiental, aí você entre parênteses você coloca, né, são a higiene das instalações físicas e tal, então você descreve ali, tá, para que uma pessoa leiga consiga entender, tá. Então o manual, ele é um documento que é para ser entendido por todos, né, principalmente pelo manipulador de alimentos. E aí, né, a gente, assim, para facilitar, né, então eu coloquei aqui uma ordem, né, para ficar mais lógico, né. Então se você está fazendo um manual de boas práticas de tal estabelecimento, o que que a gente coloca, né, logo de cara? Quem que é o estabelecimento, né, então, a identificação da empresa, aí você vai botar a razão social, o endereço que ela está localizado, o responsável técnico, o nome da pessoa e formação, ou então, né, se for você mesmo, se você for o nutricionista daquele estabelecimento ali, você que está fazendo o manual, né, o número do registro é, do conselho, né, então do CRN, a autorização de funcionamento, então isso aqui a gente vai colocar as xerox, tá, vai anexar ali as xerox, né, certidão, e aí, né, como, você vai ter um impresso que vai ficar na cozinha, um outro que você deve deixar na sala ali junto com outros documentos, né, para efeito de fiscalização. E aí você deixa isso salvo, né, no seu computador e quando houver necessidade de modificação, você modifica. Ficou muito diferente, né, tem a necessidade de fazer a reimpressão para disponibilizar para o pessoal da cozinha.
tá? Então, o alvará, né, a xerox, a caderneta sanitária, o horário de funcionamento da empresa, né, então, eh, é um restaurante, funciona, de 11 às 22 horas, tá? A listagem dos produtos fabricados, manipulados. Então aqui você coloca, eh, né, se for uma one, um exemplo, né, a clientela atendida, o número de refeições por dia, isso aqui é uma média, né, você vai colocar lá a média que você tem. "Ah, eu ofereço 500 refeições por dia". O tipo de refeição servida, tipo e modalidade de distribuição. Então isso é importante também. Descrever aqui: "Ah, o meu serviço é à la carte, o meu serviço self-service, o meu serviço é prato feito, qual é, né, o tipo, de serviço, a modalidade aí, então é bom colocar. E aí, você já apresentou a sua empresa, certo? Você já fez a apresentação, a primeira folha do manual de boas práticas. Então ele vai ficar igual um livrinho, né, fica até grossinho mesmo, parece um TCC. O manual de boas práticas parece um TCC, porque fica bem grandinho, né. Então agora chegamos à parte de recursos humanos. Então aqui você vai descrever o procedimento na admissão dos funcionários, quantos funcionários você tem. "Ah, eu tenho 12 funcionários, são 5 mulheres e 7 homens", tá. Número de funcionários das linhas de produção, né, se você tiver, eh essa delimitação, então eu tenho 3 auxiliares de serviços gerais, eu tenho 2 cozinheiros, eu tenho 2 copeiras, eu tenho uma garefe, aí você vai descrevendo. Número de funcionários qualificados, então aqui você pode colocar, né, até se ela tem algum curso, alguma formação específica. O método utilizado para treinamento dos funcionários no que se refere às boas práticas, tá? Então, em relação à higiene, controle de pragas, em relação à DTA, você vai descrever: "Ah, eu faço no estabelecimento se faz treinamento dos funcionários a cada 3 meses". Então, se essa é a realidade, você vai escrever que é a cada 3 meses. "Ah, o treinamento é realizado uma vez por mês", aí você vai colocar isso lá, tá. Você vai colocar de acordo com a sua realidade, mas lembrando que treinamento de funcionários é obrigatório, né, então, tem que ter. Tá? Então, ó, a parte de recursos humanos. Quem são os seus funcionários? Como que é realizado o treinamento desses funcionários, né? A periodicidade. E aí, aqui, ó, no terceiro, isso é exemplo, tá, gente? Claro que vocês podem inverter essa ordem, mas é claro que primeiro, né, a primeira ordem, é clara, é quem é a empresa, CNPJ, tudo isso, né? O nome, o endereço, mas as outras coisas, se vocês, julgarem inverter a ordem, não tem problema. Isso aqui é o que tem que ter, né. Higiene e saúde dos manipuladores. Então, aproveitando que nós estávamos falando de manipuladores lá no item 2, né, então vamos continuar. A sa ih, a saúde dos manipuladores. Você vai descrever se eles então, os funcionários fazem exames uma vez ao ano. São tais os exames: hemograma, cultura de fezes, VLDR. E aí você vai descrever se esses exames vêm para você e você mesmo que analisa, se é encaminhado para um outro profissional, para um médico, para um setor de saúde, tá. Então você descreve lá. Qual a periodicidade da realização desses exames aqui, né, então admissional, demissional e periódico. Por quem é executado, então,
a empresa que realiza os exames é um laboratório particular ou é realizado na rede pública. Você vai descrever aqui por quem que é executado. E você vai relatar também qual é a tomada de decisão quando os funcionários estão doentes ou com feridas, onde estão arquivados os controles de saúde dos funcionários. Então, aí você relata, isso você escrevendo, tá. Então essa aula é só com conceito. Estou passando aqui para vocês como que é feito o documento, né, que um dia vocês podem, precisar realizar, né, fazer esse documento lá no local de trabalho de vocês. Então, aí você vai escrever: constatada alguma alteração nos exames laboratoriais, os funcionários são encaminhados para tratamento, ficam afastados até a resolução, do agravo, né, do problema de saúde. Aí você vai escrever com as suas palavras, tá. Então, na verdade, é o que acontece, o que é rotina ali da UAN, quais são as decisões, né, quais são, as diferentes situações que podem acontecer e quais são as medidas, né, as atitudes que a gente toma diante dessas situações. E aí, ó, falando ainda do manipulador. Então, se aqui era, né, o item 3, como a gente está falando de higiene e saúde, você pode fazer subtópicos, né, para não ficar também com vários títulos. Então, 3.1, você vai falar da saúde. 3.2, você pode falar da higiene pessoal, ó, da higiene dos manipuladores. Aí você pode descrever aqui, ó, o uso de uniformes e de EPIs, equipamentos de proteção individual. E aí você vai descrever o tipo de uniforme e EPI para cada área de produção. Ou seja, por exemplo, lá o Magaref, a gente sabe que, né, ele vai estar lá com uniforme, de touca, com uniforme de trabalho, sapato fechado, mas ele tem um EPI, né, específico. No caso do Magaref, é a luva de malha de aço, que é uma luvinha, não sei se vocês já viram, que ela é feita mesmo de aço, porque aí o camarada lá tá cortando a carne, se acidentalmente aquela faca passar nos dedos, na mão dele, ele não vai se cortar. Então você vai descrever, para os cargos, tá? Então você pode colocar separando, para os cargos. Tá, então, auxiliar de serviços gerais, aí bota, né, porque aí, mexe muito com água, lavagem de cozinha, né, então aqui você achou que não deveria, né, ser sapato, apenas sapato, deveria ser uma bota, eh, aquele avental protetor, tá, então, né, porque vai mexer ali com água, né, um avental é mais resistente à água. Aí você vai descrever, tá, o tipo de uniforme e os equipamentos. E aí também um item importante, como é feita essa higienização dos uniformes e qual a frequência de troca. Então, ó, os funcionários são orientados à troca diária do uniforme, tá. Então, para você escrever isso, você tem que ter a consciência, né, que a UAN, não pode dar uma blusa, uma calça, né, somente, né, então pelo menos de 2 a 3 peças aí, né, de cada, para que a pessoa consiga realmente trocar esse uniforme, né, quando ela chega em casa no outro dia, quando ela for ao vestiário, ela vai conseguir trocar, né, colocar realmente uma roupa limpa, né, um uniforme limpo. Se a UAN fornece um só, esse uniforme vai viver o quê? Vai viver sujo, né, gente. Então aí, pelo menos aí de 2 a 3 peças, de cada item do uniforme. E lembrando, orientar o funcionário que ele também não deve vir uniformizado, né, de casa, pegar condução, nada disso, né. Ele vem com a roupa dele normal, ele chega na unidade, ele coloca a roupa de trabalho,
tá? Coloca o uniforme, que o uniforme não é para ficar andando, né, por aí na rua. E aí, ó, higienização das mãos. Onde e como é feita a higienização das mãos, frequência, existência de instruções normativas, cartazes afixados de como lavar as mãos, POPs. E aí você vai descrever, na cozinha, ao lado da pia de higienização das mãos, a unidade conta com um POP de higienização das mãos, sabão, aí você sabão de antisséptico, tal, tal. Aí você vai descrever aqui tudo, né, eles são orientados à higienização das mãos a cada troca de função. Então, vocês vão relatar tudo nesse item. Hábitos comportamentais, ó. Na verdade, se usam adornos, fumam, usam perfume, nada disso deve acontecer, né. Então, gente, os funcionários, eles não devem o quê? Usar adornos, né, brinco, pulseira, colar, quando estão cozinhando, né, no seu trabalho ali. Não pode também fumar, usar perfume forte também, né, é desaconselhável. E tomam banho antes de iniciar as atividades? Em algumas unidades, por exemplo, eh em fábricas, as pessoas, elas chegam ao trabalho, né, chegam no trabalho com a roupa delas de casa, e elas ali são orientadas a tomar um banho, então, para colocar o uniforme de trabalho e para ir, por exemplo, para o chão de fábrica, tá. Devido à necessidade maior, né, de higiene. Então, nessas fábricas de dieta integral, a higiene também é muito rigorosa, então, a pessoa, ela não pode nem sair da área, tá, que ela tá ali, e voltar para retornar, por exemplo, saiu da unidade, aí tem que trocar toda a roupa, não sei se vocês já viram, né, reportagem a respeito disso, que é um controle ali de higiene mais rigoroso. Então, se o caso, né, é uma fábrica de alimentos, então isso aqui é cabível, tá, gente? Então, a pessoa tomou banho em casa, mas aí, se é uma fábrica, pode ser exigido, né, do funcionário, eh, essa questão aí de higiene, né, uma higiene mais rigorosa. E aí aqui, ó, nos hábitos comportamentais, aí você vai descrever como é que é feita essa monitorização, né, se é através de checklist, de planilha, ou seja, né, quem controla, né, se o funcionário está apresentável, apto, né, ali para o trabalho, para estar realizando aquela atividade. Então, ele está com brinco? Se tiver, né, a gente tem que pedir para retirar. Ele está fumando dentro da cozinha? Ele se quer fumar o cigarro, ele não pode fumar ali naquele local, né, ele tem que sair da área da cozinha, tem que sair da UAN, faz o que ele tem que fazer, né, para isso tem um intervalo, tem o tempo de descanso, mas na UAN não pode, tá, gente. Então isso né, então os funcionários são orientados, e aí você vai descrever, onde estão arquivados esses registros. E aí, ó, um outro item importante é a localização da empresa. Então, lá na frente, você apresentou a empresa, você colocou o CNPJ, o nome da empresa, todas essas informações, né, de endereço. Mas essa parte aqui, você pode descrever melhor a localização em relação à área externa e interna. Então, aqui na área externa, você pode descrever as áreas circunvizinhas do estabelecimento, ou seja, via de acesso, condição urbana, né, se tiver área, a rua tiver numa área urbana, e de salubridade. Então, né, a UAN fica localizada em um bairro
com saneamento básico. Aí você vai descrevendo, tá? No bairro tem água encanada, tem saneamento básico. Você vai descrever lá como é que é a via. Tem transporte próximo ou transporte na porta. Você vai descrever aqui. E na área interna, você vai descrever aqui o que que a sua possui, né, como é que é o sistema de ventilação e exaustão, a iluminação, né, tem a iluminação artificial, claro, né, mas tem também a natural, então você descreve a intensidade, a temperatura do da UAN aqui, né, por setor de produção, se tem ou não, né, poluição sonora e como é que faz esse controle, né, de nível de decibéis. Isso tudo vocês vão escrever. E aí as instalações, né, então aqui nessa parte a gente tem que colocar o quê? A planta baixa, tá? O layout, como é que é o desenho. Como é que é o desenho da sua UAN. E aí, né, claro que isso aqui você não vai fazer, né, gente, isso aqui você vai pegar, né, porque nós não somos engenheiros, isso aqui é a empresa tem lá guardado, você vai pedir, né, uma cópia, porque você vai precisar juntar esse documento também no manual de boas práticas. Então, inclusive a metragem, aquela plantazinha, né, que eu mostrei para vocês em outras aulas. E o tipo de construção, material empregado e área de cada setor. Aqui a gente relata as características físicas de cada setor né, da SUAN, né? Então, a cozinha, como é que são as instalações sanitárias, vestiários, área de armazenamento, né, despensa. E aí você coloca aqui as informações, como é que é o teto, se é, né, se as paredes são azulejadas, se não são, até que altura, como é que é a parede, o piso é piso antiderrapante, não é antiderrapante, a iluminação, a ventilação, aí aqui você repete, tá? Porque aqui você vai estar falando, né, mais do layout, né, da divisão, da UAN, dos sistemas de exaustão, instalação elétrica. E aí, ó, um item importante, né? Da onde vem a água da UAN? Então, controle da potabilidade da água. Então, aqui a gente tem que colocar a origem da água potável e onde ela é armazenada. Aí vocês vão falar, nossa, mas isso é lógico, né? Que é armazenada numa caixa d'água, ou num reservatório de água, ou em 3, 5, 6, uma caixa d'água. Gente, mas o documento é assim mesmo, ele é repetitivo. É, e ele tem que descrever o óbvio, tá? Então fica um livrinho mesmo esse manual. Alguém aqui já viu um manual de boas práticas? Ninguém nunca teve acesso a nenhum manual? E aí, gente, aqui, ó, então você vai relatar o número, a capacidade, estado de conservação dos reservatórios existentes, tá? Então, a água é da empresa de água. Aí você vai, né? Não vou falar o nome aqui, não fazer propaganda. Você vai falar qual o nome da empresa. Ou então, não, a água é de poço, é poço artesiano. Aí você vai descrever isso tudo, tá? E quantos tem? Aí a UAN tem 3 reservatórios de 2.000 litros. Aí você descreve lá. E aqui, ó, a questão da periodicidade da higienização dos reservatórios e a descrição do método de higienização. Então, é feita por tal empresa, em um período de 6 em 6 meses, né? O que a gente viu.
controle da potabilidade de água e documentos, né, da potabilidade, se não for uma água tratada, né. Então essa empresa aí de água, a gente, sabe que essa água, né, a gente espera que essa água, né, que a gente até paga por ela, que essa água seja tratada. Mas se for uma água de poço, vocês precisam ter lá laudo de potabilidade, ou água de mina, tá, uma coisa, que você tem que comprovar que então a empresa que faz a higienização também te fornece leva essa água para ser examinada no laboratório e atesta falando que a água é potável, certo? Então os documentos que comprovem as análises laboratoriais, né, então o documento lá do laboratório. E aqui, ó, é a respeito do lixo, como é que é feito o manejo dos resíduos, né, manejo dos lixos. Então aqui você vai descrever isso, o tipo de depósito de lixo nas áreas de produção, a forma e a frequência com que o lixo é retirado da área de produção. Ah, o lixo é retirado 3 vezes ao dia, nos seguintes horários, aí você coloca lá, né, você não precisa colocar a hora exata, mas você pode colocar: "Ah, então é realizada a retirada 3 vezes ao dia, antes de iniciar o serviço, num intermediário lá do serviço e no final do serviço. Onde é armazenado até a destinação final? Ah, esse lixo fica em áreas próprias na UAM, e depois é recolhido, né, por pela pela coleta urbana de lixo", aí você vai relatar isso. Como e com qual frequência é feita a higienização das lixeiras. Então, gente, lixeira é uma coisa que a gente tem que higienizar, né. É igual na nossa casa, a lixeira de vez em quando ela precisa ser quê? Lavada, não é isso? Na UAN também. E aí que vocês vão descrever qual é essa frequência, é uma vez por dia? Qual que é a frequência disso? Equipamentos. E aí você vai descrever aqui todos os equipamentos existentes na sua, tá? E as suas especificações. Então, relacionar todos. E aí, então, você vai fazer um levantamento, né? Então, eu tenho 3 fogões, 2 fritadeiras, eh 5 freezers, aí você vai relatando tudo. Aí mobília também de refeitório, tá, então, tantos jogos de mesa com cadeira, os equipamentos menores também, então aqui batedeira, cafeteira, moedor de carne, chapa, né, chapa de bife, todos esses equipamentos. Aqui só não precisa relatar, utensílio, tá, então faca, garfo, prato, isso aqui não. Mas equipamentos, por menores que sejam, né, liquidificador, tudo isso você tem que relatar, tá. Então por isso que esses isso aqui é destinado aos equipamentos. E aí, se você tem o programa de manutenção preventiva e calibração desses equipamentos. E aí você vai colocar como é que é feita essa manutenção preventiva e essa calibração. E onde estão arquivados os controles e registros dessa manutenção, né. Então, os registros ficam no arquivo da empresa, né, então aqui é só a gente descrever mesmo. E aqui na parte, né, nós falamos da higiene do manipulador, e agora você precisa falar como é feita a higienização de instalações, equipamentos e utensílios. Então, aqui a gente pode dividir de novo, né, você não precisa ficar fazendo vários títulos, você pode subdividir, né, fazer subtítulos. Então, por exemplo, higienização dos equipamentos e utensílios.
Aí descrever os procedimentos de higienização aqui, como é feito o monitoramento dessa higienização, qual a frequência com que são inspecionados, tá? Então aqui, você pode colocar os POPs, né, de higienização aqui no corpo do manual, ou então você pode colocar em anexo, né? E lá atrás do manual você colocaria em anexo esses POPs, né? Que é o procedimento operacional padronizado. Então, lá, POP para higienização do fogão. Aí você vai descrever tudo que o funcionário faz para limpar o fogão e higienizar. POP da higienização do freezer, tudo que ele faz para higienizar o freezer. POP do moedor de carne, e assim sucessivamente, tá? E aí, isso é de equipamento, né? E utensílios. Utensílios você pode reunir, né? Você pode agrupar. Pratos, talheres, copos são higienizados na lava-louça ou são higienizados pelo auxiliar de serviços gerais. As etapas consistem em tal, 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 tá? E aí, nesse item, já que está falando da higiene, a gente fala também da higienização de quem? Das instalações. As instalações são o quê, né? Piso, parede, tá? Então, aqui é a higiene da área física. Então, quais os procedimentos de higienização dos ambientes, os métodos, os produtos, né, que são utilizados, a frequência e quem são os responsáveis. Aqui você descreve também como é monitorada, com que frequência e onde estão arquivados esses registros. Então, aqui tem o POP da higienização das instalações. Então, lavagem do chão da cozinha, né, do piso da cozinha. E aí você você pode colocar o POP aqui, né, relata o que faz, coloca o POP conforme POP. Ou então coloca lá atrás, tá? E aí tem que descrever o passo a passo. Higienização das paredes. E aí, assim, a gente vai construindo o documento. E aí, um item, né, essencial na UAN, que está lá na legislação, né, inclusive, a gente não pode deixar de fazer o quê? O controle integrado de vetores e praga. O que é isso? A detetização, né, gente? Então, a gente sabe que ela também deve ser feita aí de 6 em 6 meses. E aí você vai relatar quais são os tipos de pragas mais comuns no ambiente da empresa. Aqui é muito comum barata, né? E qual é a medida preventiva para evitar que as baratas fiquem naquele ambiente, né? Então, você vai descrever, além da detetização, as portas possuem vedação inferior de borrachas, os ralos são sifonados. Então, você vai descrever isso, quais são as medidas que a sua UAN adota para não ter o quê? Inseto, roedor, né? Essas pragas todas, além da detetização, que é obrigatória. E aí, aqui está escrito, ó, se usa processo químico, qual o procedimento adotado, né? Então, a empresa que faz a detetização, ela tem tudo isso especificadinho. Então, você pode descrever assim, ó, conforme empresa autorizada de detetização, né? Então, aqui é importante vocês só contratarem quem é empresa mesmo, né? Quem é habilitado para fazer esse serviço de detetização. Porque a gente sabe aí que uma detetização, né, feita de qualquer jeito, ela pode prejudicar o meio ambiente, ela pode ser nociva para os alimentos. Então, a gente não chama qualquer um, tá? Então, é uma empresa especializada.
Eh, e aí você pode descrever, né, uma empresa terceirizada, porque você não precisa colocar o nome da empresa aqui, né, vai que você decide mudar de empresa, né. Mas você tem que falar que, a última empresa, por exemplo, que fez é importante, além de você guardar o documento, eh, ela te entregar o alvará sanitário, tá. Então, isso é um documento que ela te entrega também, né, porque se houver algum questionamento: "Ah, mas essa empresa é habilitada", você já tem ali o documento, da empresa, que a empresa é competente, né, ela tem esse alvará, sanitário. Ô, Vanessa, Sim. os fornecedores de alimentos, eles têm que ser descritos no manual ou não? Não precisa. Não, não precisa. Você pode relatar, se você quiser, você pode relatar assim: "Olha, eh, os hortifrutis, são provenientes da feira da cidade", ou, né, você pode colocar, assim, de um modo geral, alimentos não perecíveis são adquiridos de grandes mercados ou de grandes distribuidores. Você pode relatar, assim, por alto, mas não precisa colocar, porque fornecedor é uma coisa pessoal, né, sua, assim, você não precisa colocar aqui não, tá? Tá bom, obrigado. E aí, gente, aí em relação ao controle de pragas, você pode também descrever, né, existe um monitoramento, o preenchimento e arquivo de relatórios sobre as atividades de controle de praga, né, qual a frequência e onde estão arquivados os registros. Então, eh como, né, por exemplo, a detetização ela é feita de 6 em 6 meses, mas a gente sabe que às vezes antes de 6 meses, mesmo sendo, né, realizado por uma empresa, pode acontecer, né. Por exemplo, uma situação de enchente. Pode acontecer de vir barata pra caramba, né, depois da enchente. E ali não é um problema do seu restaurante, é um problema ambiental, né, um problema daquela cidade, daquela região ali que foi afetada. Então você vai precisar, né, chamar a empresa de novo, tá, porque está aparecendo. Então você pode, inclusive, relatar, né: "Ah, em casos em que haja necessidade de fortalecimento ou repetição desse controle integrado de vetores e pragas, a empresa é novamente chamada", você pode descrever assim, porque vocês imaginem como é que não deve estar o Rio Grande do Sul, né, como que vai ficar depois que aquela água toda baixar, né, o que vai aparecer. Coitados, né, eles estão ali vivendo uma situação muito difícil. Que vai aparecer de animal peçonhento, porque mexeu com o ecossistema todo, né, e ali o lago, né, que parece que é Lago Guaíba, eu achava que era um rio, mas é lago. E aí imagina, é animal peçonhento, rato, inseto, nossa, vai ficar uma situação, assim, de realmente de um problema de saúde pública sério, né, depois que a situação começar, assim, a normalizar, né. E aí, né, a gente não está livre, né, de coisas assim, né, desse tipo. A própria, questão, né, às vezes a UAM é próxima a uma localidade, eh que não tem muita questão, né, é um local um pouco insalubre, vamos dizer assim, né. Ah, tem um rio que recebe esgoto que não é tratado. Então, sabe que nessas áreas, assim, onde tem produção de alimento, né, o alimento atrai, né, barata, atrai inseto, e aí acaba que às vezes esse controle ele não pode ser feito só 2 vezes ao ano, né, então acaba acontecendo isso. Mas aí se for o caso a gente relata também. Então isso tudo a gente tem que avaliar quando for,
oferecer, né, esse serviço de elaboração de manual de boas práticas, ou no caso, se a gente for o nutricionista do restaurante, vai sobrar para gente, né, se o restaurante não tiver, se o estabelecimento não tiver. Que ele está te contratando, né, então a gente, enquanto profissional ali contratado, a gente tem que cuidar de tudo, né, inclusive de toda, as a documentação, né, que compete, né, de acordo com a legislação. E as outras também, né, ficha técnica, tudo que for para facilitar ali, a gente tem que elaborar. E aí, como é que é feito o controle na produção? E aí aqui você pode escrever, né, desde a seleção da matéria-prima, ingredientes e embalagens. Que critérios de ordem higiênico-sanitária são usados na aquisição das matérias-primas? Aí, aqui você não descreve o fornecedor, né, a marca, mas você escreve como é feita a seleção de fornecedores. Então, nós adquirimos alimentos, de grandes mercados, conhecidos, né, reconhecidos, você pode colocar assim, tá. E quais são os registros usados. E aí, no controle de produção, você vai falar aqui, né, do recebimento, eh, dessa matéria-prima. Então, quando o fornecedor te entrega, o funcionário que recebe, quais são os parâmetros qualitativos e quantitativos usados no recebimento de cada produto. Então aqui você vai descrever assim, ó, na verdade, isso você vai falar o que a respeito da validade do alimento. Então, no ato do recebimento são conferidas as notas fiscais, a especificação do produto, a data de validade, a temperatura adequada, né, então, uma coisa importante, se a gente está recebendo alimento congelado, se você comprou congelado, você quer que chegue no seu estabelecimento congelado, não é isso? Então, na área de produção, é bom sempre a gente ter um termômetrozinho lá daquele de infravermelho, para fazer essa conferência, porque às vezes, chega lá, você pediu uma grande quantidade de frango, já chegou tudo descongelado, quer dizer, esse alimento não está, né, com a qualidade que você adquiriu, né, você pensou quando você pensou em frango congelado, e veio frango refrigerado ou todo já sem o gelo, sem aquela parte ali, então, quer dizer, é uma situação, né, complicada. Então aqui você escreve que, você vai conferir as embalagens, né, os funcionários conferem as embalagens, a integridade das embalagens, né, até a questão, né, de latas amassadas, se o alimento está próprio ou impróprio para consumo, né, se está com boa aparência. Então aqui é aquela análise rápida, né, sensorial, que a gente bate o olho, aí às vezes até no mercado: "Isso não tá bom não, não vou levar isso para casa não, que isso não tá bom". Então aqui é a mesma coisa, então você vai descrever, né, esses itens importantes, né, conferência, da validade, do aspecto, né, sensorial e de temperatura. E aí você, né, são anotados em planilhas ou checklist, você, né, colocar ali quais são esses parâmetros. E aí agora a hora do armazenamento. E aí você descreve aqui as regras de armazenamento adotado para a matéria-prima. Onde são armazenados também, ó, produto químico e tóxico e material de limpeza. Então, a gente sabe que material de limpeza, produto químico, nada disso pode ser armazenado junto com a alimentação, né? Então, você descreve aqui o armazenamento dos produtos de limpeza, tem um destino separado, um destino próprio,
né, separado dos alimentos. Aqui você pode descrever a regra de armazenamento adotada. Qual é a regrinha, né? Não sei se eu já comentei com vocês, mas ela é bem lógica. Entre alimento não perecível, alimento refrigerado e alimento congelado, a gente primeiro vai, né? Você recebeu todo mundo junto. Primeiro você vai guardar quem? O refrigerado, gente. Por quê? O refrigerado, ele precisa de imediatamente ser armazenado no refrigerador. O congelado vem em segundo lugar, porque o congelado está ali congelado, então ele ainda aguenta um tempo, tá? Então, até na casa da gente, a gente deve fazer assim. Se você comprou carnes perecíveis e carnes congeladas, primeiro você vai. Carnes perecíveis, não. Carnes refrigeradas. Primeiro você guarda o que for refrigerado imediatamente e depois qual a sequência? O congelado e por último o não perecível. E por último do último, né, material de limpeza, que aí não vai fazer diferença. Então você pode escrever que você adota essa regra, por exemplo. Preparo do alimento. Aí aqui vocês vão relatar tudo como, né? Claro, né? É um resumo, tá, gente? Mas vocês vão descrever, por exemplo, os equipamentos aqui que são utilizados, os utensílios, os cuidados, né? Então, preparo do alimento, preparo de alimentos crus, que serão consumidos crus em forma de saladas. Aí vocês podem descrever o quê? Aqui, a respeito da higienização, né, que é feito, que o alimento é lavado primeiro para retirar a sujidade e depois é posto de molho no hipoclorito. Então, vocês podem descrever, né, dessa questão do preparo do alimento. E aí também o fluxograma de preparação de cada categoria. Então, a gente divide por categoria, carnes, né? Cereais, como é que são preparados os cereais, como é que são preparadas as carnes, como é que são preparadas as saladas. Então, não precisa botar todo tipo de preparo aqui, não. É tipo como se fosse um POP, né? Um fluxograma de produção de cada categoria. Tá? E a temperatura e técnica utilizada no manejo térmico. Então, os alimentos, eles após preparados, ou eles são preparados até atingir, né, o ponto seguro, né, de aquecimento. Pode descrever aqui também o procedimento utilizado após o processamento. São mantidos em balcão térmico, com as temperaturas exigidas pela legislação, tampados, né? Então, você pode descrever aqui nessa parte também a respeito da distribuição, né? E o tempo lá, né, em que o alimento ele fica ali esperando o cliente, o consumidor. E aí, se for o seu caso, tá? Transporte do alimento preparado. Talvez você seja uma empresa de refeição transportada e você fornece refeição para hospitais, para presídios, para escolas, tá? E aí, se for o seu caso, você vai descrever como é feito esse transporte desse alimento preparado. Não é o seu caso, pula isso, tá? Aí não escreve nada a respeito disso, mas quem trabalha, né? Então, você vai descrever todos os procedimentos, né, que são necessários para o transporte desse alimento preparado. Então, aquelas caixas térmicas, né, as caixas box. O sistema de vazamento, a etiquetagem, como é que é feito o controle de tempo e temperatura, as normas para os meios de transporte. Então, aqui você vai falar que o transporte é realizado em carro, né, próprio para alimentos, né, que transporta, que se destina apenas a transportar esse tipo de carga, né? Isso também
Está na legislação, gente, não na RDC, mas agora não lembro qual CVS que tá. Mas a gente sabe que, as empresas que oferecem refeição transportadas, a Fiorino, o caminhãozinho, o que for para transportar alimento, só pode só pode transportar alimentos, né, e não pode outra carga ali junto, tá. E aqui nessa parte você pode falar do acondicionamento, identificação e alimentos, né, armazenamentos dos alimentos pré-preparados, prontos e sobras. Aqui você vai descrever, por exemplo, a sua sobra limpa. A sobra limpa, ela pode ser aproveitada desde que observadas lá as condições de higiene, né, e temperatura, né, então elas não precisam ir para o lixo. Sobra suja, que era lá, né, o que foi para o refeitório, né, então foi para as cubas, sobrou lá nas cubas é lixo, mas a gente tem a questão da sobra limpa, então você pode descrever os critérios de acondicionamento, o armazenamento dos alimentos pré-preparados, né, porque muitas UANs, para adiantar o serviço, vai adiantar o serviço de amanhã. Então, o que é comum é adiantar, né, o pré-preparo da carne. Então, a carne, ela vai ser pré-preparada no dia anterior ao cardápio. Então, como é que é feito? Então é feito os cortes da carne e a carne é novamente levada ao refrigerador para no dia seguinte ser preparada. Então você pode descrever, né, se esse é o caso da UAN, né. Mas nesse caso aqui mesmo de carnes, né, porque para adiantar, geralmente as UANs elas fazem o pré-preparo de carnes, com essa antecedência. Então aqui não tem mistério. Ô gente, olha só, são 7h42. A gente pode seguir, porque hoje a aula é curta, ou vocês querem um intervalinho? Professora, eu não estou conseguindo colocar meu nome no chat. Por mim, pode tocar direto. É a Fátima que está É falando? Fátima, Deixa deixa eu anotar aqui seu nome, que senão tá. depois eu não vejo seu Tá nome dando um lá. erro, tá aparecendo uma bolinha vermelha com um tracinho, eu não consigo colocar. Espera aí, Fátima, deixa eu anotar aqui. É Maria Pronto. Fátima, tá? É, eu Então já tá. conheço a voz. Obrigado. De vez em quando eu falo, né? Aham. Tá bom. Então podemos ir direto, gente? Ó, então nós vamos. Que eu esqueci de colocar a numeração do slide, mas eu lembro que não está faltando muitos, não. Então, em relação ao controle de qualidade, aqui esse é se o seu estabelecimento ele faz ou não controle de qualidade. E aí, nesse controle de qualidade, o que cabe aqui? Se de repente você faz alguma análise laboratorial, por exemplo, o restaurante que colhe amostras, né? Que colhe as amostras para caso de surto de DTA, né, de doença transmitida por alimento. Então, se é o seu caso, você coloca aqui que você faz a coleta e análise das amostras quando há suspeita de surto alimentar. Né, se você faz, de repente, né, algum controle sensorial, se há uma prova, né, dos alimentos antes de serem servidos, antes de irem para o balcão de distribuição, você pode colocar isso também. Lembrando, gente, que no Rio de Janeiro, não no estado do Rio, não é obrigatório a coleta de amostras. Então, isso depende do estado, tá? Então, por exemplo, São Paulo, se a gente estiver trabalhando num restaurante em São Paulo, lá tem uma CVS que
obriga a coleta de amostra. Aqui não é obrigatório, mas se puder fazer é ótimo, né, mas, se você também não fizer, você não vai sofrer nenhuma punição, tá? Então descreve e relata que tipo de controle é realizado e a finalidade, né, desse controle. E aqui outra coisa também, tá, que pode ser que tenha ou não. Se não tiver, você não vai colocar. Programa de recolhimento de alimentos. Então, quais são os procedimentos adotados para o rápido e efetivo recolhimento, por exemplo, de produtos reclamados? Ou seja, o seu fornecedor te entregou lá uma lata amassada. E aí você separou, né, que você não vai utilizar essa lata. Então você pode relatar, né, e você também não vai querer jogar fora, né. E eu não ia jogar fora, eu ia ligar para o fornecedor e ia pedir para ele fazer a substituição, né, ele fazer a troca. E aí se você tem um local destinado a esses produtos avariados, você pode usar, né, colocar um termo assim, avariados, com validade curta, com validade vencida, porque o fornecedor às vezes é safadinho, né, ele quer te empurrar qualquer coisa, às vezes te entrega um produto, um cereal faltando uma semana para vencer a validade, e aí se você não vai dar conta daquilo ali, é melhor você pedir, né, a troca, porque vai vencer ali dentro do seu estoque, né, e alimento vencido é lixo, né, a gente não pode, utilizar. E aí, você pode descrever, os alimentos não conformes ou avariados, fora de validade, são, separados, né, em um local específico dentro da despensa, eh, com etiquetas, eh, informando da avaria e que seria para substituição, tá. Então isso aqui, né, para quem tem, né. Mas geralmente a gente sempre, faz alguma coisa desse tipo, né. Orienta o funcionário que qualquer alimento que recebeu ali, viu que não estava, porque às vezes o cara entrega e vai embora, não espera a gente conferir nota fiscal, não espera a gente conferir nada, mas a gente mesmo assim, né, pode, né, e deve reclamar. E aqui, ó, registros. Então aqui são o quê? São o registro ou aquelas planilhas de controle. Então aqui você pode, falar que você tem planilhas de controle a respeito de higienização dos reservatórios de água, da troca de filtros, você pode descrever aqui. Então, descreve como são tratados e controlados, onde são feitos e tipos de planilha. E aqui no anexo, você pode colocar aqueles documentos todos que eu falei para vocês. E também, né, os POPs. Então, você pode colocar, em vez de botar a xerox do alvará lá, logo lá no início, né, escaneado, né, é claro que essa você vai primeiro fazer tudo no computador, né, então, geralmente xerox de alvará, no caso, você não vai colocar a xerox, né, você escaneia e passa lá para o documento. Então, alvará, comprovante de saúde, ó, de quem? Dos manipuladores de alimentos, o layout, né, a sua planta baixa, o modelo de registro de controle, né, o modelinho lá da sua, essa é a planilha de aferição de temperaturas, você coloca tudo lá, porque aí o cara lá da fiscalização, ele vai lá no final, aí ele: "Ah, tá, essa aqui é a sua planilha", né, só para constar que tá lá, né. Checklist, laudos, certidão de alguma coisa, né, que for ali, competência, né, daquele município. Vamos voltar para cá.
Gente, é isso. Então essa aula, gente, é para vocês entenderem a importância, né, desse documento. Então tem uma aula para falar dele, porque o manual é realmente exigido, tá. Então, eu, por exemplo, já trabalhei na alimentação escolar, e nas escolas, então, chegava a fiscalização, pedia. E às vezes a diretora: "Ah, o manual sumiu e tal". Aí, mas, né, tinha lá comigo na secretaria de educação, eu tenho lá, né, tinha lá no computador e tinha uma cópia. Então: "Ah, ela perdeu". E aí, como era nas escolas, e aí as escolas, né, era inviável fazer um manual para cada escola, era um manual geral e que tinha lá umas especificações. Então, em caso de creches, aí tinha descrito no manual como que era feito na creche, para tentar, né, englobar todo mundo. Porque, né, vocês imaginam, prefeitura, né, órgão público, você imagina, toda hora é uma coisinha, né, então, essas coisas têm muita variação, então, precisou trocar a pia, porque a pia deu defeito. Então, assim, eu não ia descrever, colocar lá que todo mundo era pia de inox, porque não era. Então, algumas coisas, então, fica um manual mais raso, tá. Mas a fiscalização também entende isso, né, porque era uma rede, tá. Mas, como é que é a higienização das mamadeiras? É na parte da creche, né, então, no manual tinha lá o de todo mundo, mas tinham as coisas específicas, porque uma outra unidade, além de escola, tinha também a creche. Mas esse manual é super importante, então, todos os estabelecimentos têm que ter alimentação escolar, restaurante, padaria, lanchonete, enfim, todos, né, devem, ter. É claro que também, né, a fiscalização ela vai aonde chama mais atenção. Então, o município sempre recebe, né, muita fiscalização, porque né, infelizmente, há essas questões de desvio, né, de verba. Então, se não fiscalizar, né, se fiscalizando já acontece um monte de coisa na alimentação escolar, né, imagina se não houvesse, né, fiscalização, certo? Alguém tem alguma dúvida em relação ao manual de boas práticas? Ninguém tem dúvida, gente? Vocês vão ter dúvida quando vocês precisarem construir um, aí que vocês vão ter dúvida, né, mas aí é só, guardem essa aulinha, se tiverem algum exemplo, né, Ô, hoje Vanessa, uma pergunta. sim. Essas planilhas com que a gente for fazer com os dados, por exemplo, de freezer e tudo, a gente anexa ele no manual? Tipo, cada planilha de cada mês é anexado no manual? Não, não, gente. O manual é um livrinho, você fez lá, né, então você, manda encadernar, ou você imprime e coloca ele numa pasta. O manual é o que é feito na sua UAN. Essas planilhas, geralmente, nutricionista de UAN tem pastinhas separadas, então tem pastinha das planilhas de aferição de temperatura. Tem, planilhas de calibração, né, de equipamentos, porque as planilhas, vocês só precisam, por exemplo, da aferição de alimentos, você todo dia tem que fazer, né. Então imagina, você não tem que guardar isso por anos, é 30 dias. Então quando a fiscalização chegar, se ela te fizer essa pergunta: faz a aferição do controle da temperatura dos alimentos?", aí você vai responder "sim", aí você já mostra a as essas planilhas do último mês.
tá? Então, o que vale, nesse caso, é o último mês. Então, você vai jogando fora, tá? Então, gente, é só as planilhas é mais registro. Agora, o que é bom, né? A gente guardar por mais tempo. O exame do funcionário, ele vai valer ali por 1 ano. Então, a gente tem que guardar esse exame do funcionário por o período de 1 ano. E aí, né, do de 2023, você já tem o de 2024, o de 2023 você não precisa ficar guardando, tá? Porque a fiscalização ela vai chegar, ela quer saber se você está fazendo no momento, se você está fazendo naquele, né, naquele período ali. E também o contrário também é complicado, né? Se você fazia o exame e já venceu, você não fez, você vai levar uma chamada. Então, venceu e no final de 2022, aí 2023 você não fez, aí você vai levar lá uma chamada de atenção, tá? Então, uma advertência, né? Uma notificação, eles podem também, né, notificar, está em atraso o exame dos manipuladores, tá? Então, gente, o manual, eu vou colocar depois lá, eu vou ver se eu acho algum da internet, aí eu coloco um exemplo lá no AVA para vocês verem como é que é. Então, é um documento que descreve, né, a empresa, o tipo de serviço que ela presta, os horários de funcionamento, as questões de higiene, tudo que a gente comentou aqui hoje. Mas é muito pessoal, né? Cada estabelecimento ele precisa passar por um diagnóstico, uma avaliação, para que o profissional consiga fazer, descrever a realidade da empresa. Tá? Então, naquele anexo, a gente pode colocar o modelo. Então, por exemplo, o modelo da ficha ou da planilha de aferição da temperatura. Ah, esse é o modelo que eu uso. Ah, então você pode ter uma cópia, só para ficar mais explicadinhos, né? Ficar explicadinho do que você faz ali para você ter o controle, tá? E você pode nem guardar papel, se você quiser, você pode, depois que o funcionário preencheu, você pode ir escaneando tudo, né? Mas geralmente a gente guarda papel, não tem jeito, porque é tanta coisa, às vezes a Ô, gente nem. Vanessa, no caso, se montar uma planilha online, ele fazer esses dados na planilha, pode servir também ou só com papel? Não, aí se tiver online, melhor ainda, né? Chique. Mas, assim, a gente dá o papel pro funcionário porque né, ele é o funcionário designado lá para ferir a temperatura. E depois ele retorna, ele entrega esse papel para a gente guarda. Mas, claro que se for uma UAN, assim, né, bem informatizada, pode ter um sistema ali, né, igual esses restaurantes, né, que você faz o pedido pelo tablet. Né? Tem lugares que você chega assim, não tem cardápio. O cardápio fica num tablet e aí, em cima da mesa. Aí o garçom não vem te atender, você mesmo faz o seu pedido e esse pedido chega diretamente na cozinha. O garçom só vem te entregar a refeição, né? Então, tem coisas modernas assim. Então, se tiver também, o importante é estar registrado, tá? Agora, esse manual, ele é bom que ele esteja impresso, porque eles gostam de ver. E assim, vai que você, na hora da fiscalização lá, você não fique nervoso, né? Tá o pessoal te olhando e você não consiga encontrar. Eu, quando fico nervosa, não acho nada no computador. Ou então, quando eu estou cansada, eu me perco de uma tal maneira, eu abro o slide errado. Então, assim. Na cozinha tem que ter impresso, né, para os funcionários, para eles poderem consultar. E na sala do nutricionista é bom que esteja impresso, mas pode estar lá no seu arquivo, no computador. Mas, né, vai que chega lá e deixa a pessoa nervosa, a pessoa não acha.
Então, a gente sempre tem um arquivozinho que a gente guarda, né, papel, a gente guarda por um tempo, não tem muito jeito, né. Mas, é bom também ter, né, eh, escaneado as coisas, né, vai que pega fogo, né, gente. Já pensou? Coisas desse tipo podem acontecer. E tem gente ganhando dinheiro com isso, hein, gente. A área de controle de qualidade é uma área que dá dinheiro, tá, porque não é todo mundo, não tem muitos profissionais que querem, né, fazer. Mas é claro que isso aí é em grande cidade, né, cidade pequena as pessoas não valorizam isso, até porque não tem muita concorrência, a fiscalização também não tem, né, então a fiscalização é bem mais frágil, mas assim, né, esse serviço de consultoria, que aí você pode, né, prestar de consultoria de diversos tipos, de repente você pode ser só consultor, oferecer só o serviço de rotulagem nutricional. É um serviço, né, de consultoria. Ah, eu faço consultoria na qualidade, na área de qualidade, e aí essas treinamentos de manipulador de alimento, cursos que você pode dar, você pode oferecer, elaboração de manual de boas práticas, visitas de extensão, né. Então, esses consultores, geralmente, eles criam um pacote e oferece o pacote para a empresa, né. E aí o pacote, às vezes, é bem mais vantajoso do que, você vai cobrar, de repente, R$ 4.000 para elaborar um manual de boas práticas. Mas aí no pacote você cobra 6, aí você vai oferecer, de repente, né, além do manual, tantos treinamentos por ano. Então é o marketing, né, gente, a gente tem que fazer nosso marketing. Tem que vender nosso produto, né. Mas é interessante essa área aí. Quem gosta, assim, né, quem gosta da área, assim, pode investir em trabalhar, né, nessa área. Certo? Alguma dúvida? Alguém tem alguma outra questão para colocar, gente? Vou colocar semestre que vem eu vou botar uma Agora atividade, tem que elabora um estudar, manual. professora, para gente tirar dúvida, eu preciso estudar primeiro. Ainda tem um tempinho aí até a P2, né, gente? Mas a P2, a parte mais complicadinha é de DTA, né? Porque o manual, vocês entendendo a importância dele, claro que eu não vou, essas coisas não vou, detalhe de manual não vou perguntar na prática, mas vocês têm que saber que o manual de boas práticas é um documento necessário, tá? Essa aula que eu mostro esse passo a passo é para vocês guardarem, né? Um dia se precisar ter, o que tem que ter, né? Você já tem lá, não achou na internet nenhum exemplo, ou achou e não gostou, já ali na aula você já olhando os slides, você já consegue, colocar bastante coisa dentro do seu manual. Tá bom, gente? Então é isso. Então, olha, quem não colocou o nome no chat ainda, a não ser a Fátima, que eu já anotei aqui, podem colocar. Eu vou ficar aqui mais um tempinho, mas é isso. Por hoje, se vocês não têm dúvidas, vocês podem se ausentar, tá bom? Boa Boa noite. noite, Boa professora. noite, bom restinho de semana aí. Deixa eu parar essa gravação, meu Deus.